PP e republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Um é cria do Lula, o outro foi inventado por Bolsonaro, o terceiro foi deixado por Dória. Quem é o seu candidato? O único candidato ao governo que não utiliza o seu dinheiro para fazer campanha. É Vinícius Poit, o único com liberdade para governar São Paulo. O meu compromisso é com você. Prepara, tudo é possível pra quem quer mudar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. E por isso eu preciso do seu apoio. Vote novo, vote 30. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Fala comigo, meu amigo. Aqui é o Maquininha 4415, o deputado do Modão. Pela saúde, educação e cultura. Fala comigo, 4415. Olá, sou Marcela Nora Veterinária, candidata a deputada federal. Meu número é 4401, junto com você. Vou buscar os direitos dos atletas de todas as modalidades. Lígia Maitai, deputada federal 4421. União Brasil 44. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. Federação Brasil da Esperança. Ana Perugini, deputada estadual 13121. Sou Barba, deputado estadual 13110. São Paulo merece mais. Vote 13456. Sou Dr. Jorge do Carmo, deputado estadual 13800. Suplicy 13113. Emílio estadual 13131. Vote Enipato 13114. Janete Pietá 13877. Luiz Cláudio Marcolino 13310. Vote 13. Vote. Vem aí a festa de aniversário do Confiança. Aproveite essas super ofertas enquanto preparamos uma grande campanha para você. Linguiça toscana Perdigão na brasa, quilo, no clube, 15,75. Costela bovina fresca, peça ou pedaço, quilo, 19,49. Cerveja Império Puro Malte, lata 350 ml, 2,29. Beba com moderação, faça a escolha certa, economize no Confiança. Muito mais Cidade 360. Oferecimento, vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Novo Termas de Piratininga, um verdadeiro centro de lazer para você e sua família. Venha desfrutar da natureza e ser feliz. Bauru Shopping, o melhor e mais completo da região. IT, há mais de 70 anos realizando sonhos. Guanda Baterias, a energia que você precisa. Há 26 anos fornecendo baterias de qualidade superior com melhor custo-benefício para Bauru e região. Buranelos Despachante Aduaneiro, há 16 anos ao lado dos importadores e exportadores. 3227-2794. Renova Investe, sua assessoria de investimentos em Bauru. Bauman, Balenciaga, Dior e Fendi, você encontra aqui, na Ótica Prime, Rio Branco 2615, no Metropolitan Square. Começa agora. Cidade 360. Agilidade, imparcialidade e compromisso com você e com a informação. No rádio e na internet. Em áudio e vídeo. Uma visão em 360 graus de Bauru e região. Cidade 360 está no ar. ZYD 908, Rádio 96 FM de Bauru, uma emissora do Grupo JG de Comunicação. 96 FM, Rádio Criativa e Nova Cultura. Emissoras do Grupo JG de Comunicação, que em parceria com o Jornal da Cidade e JCNet, apresentam o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Um ótimo dia para você que sintoniza aqui a 96 FM, manhã de quinta-feira, hoje dia 8 de setembro de 2022. Muito prazer, eu sou o Ricardo Bizarra. Começa agora mais uma edição do Cidade 360. Já estamos ao vivo no rádio em 96,9, também nas redes sociais, em áudio e vídeo no Facebook e no YouTube da 96 FM e do Jornal da Cidade. E comigo o economista e jornalista Reinaldo Cafeu. Bom dia, Cafeu. Bom dia, Bizarra e audiência do Cidade 360.
Ontem, dia da independência, o que se viu foi um país valorizando sua soberania. Mesmo em algumas regiões, como foi aqui em Bauru, ter chovido e uma queda na temperatura, estudantes, militares, pessoas de todas as classes sociais estavam presentes e acompanharam desfiles em comemoração à data. Além dos desfiles cívicos, o que se viu foi uma manifestação pela liberdade nos 4 cantos do país. Muitos brasileiros passaram a ter orgulho de empunhar a bandeira nacional, um dos mais importantes símbolos nacionais. Mesmo com alguns tentando ainda separar a sociedade entre nós e eles, o bem e o mal, o povo sabe que o patriotismo está acima dos políticos de plantão. São 200 anos em que o nosso país passou a ter autonomia política administrativa. Considerando os anos de exceção das décadas de 70 e 80, podemos considerar que nossa democracia é jovem e, como tal, há muito a fazer. É uma pena que a polarização ideológica torna mais cegas as pessoas ao ponto de desejarem o pior para o país, para que suas narrativas sejam aceitas. Mas é fato que nós, cidadãos, somos muito mais que isso. Ficou evidenciado ontem, e dentro da prática democrática, que teremos eleições livres e soberanas em outubro. E é sobre isso que devemos refletir sem paixão, com senso crítico e, acima de tudo, pensando no bem da coletividade. Que o dia de ontem tenha nos inspirado a raciocinar com o cérebro e não com o fígado, e que a prática plena da cidadania, sendo sujeitos da nossa história e não objetos, nos permitam um voto de consciência, sabedores que fizemos a melhor escolha. Ontem foi uma demonstração clara que esse país tem jeito e pode muito mais. Ruas ficaram verde e amarelo. Agora são 6h05. Esta é a edição 313 do Cidades 360. Você sabe, aqui o jornalismo é em todos os ângulos. 6h mais 5, começando aqui com a sua interação com o nosso ouvinte, a sua participação através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube da 96 FM, também no WhatsApp. Ontem, milhões de brasileiros, portanto, foram às ruas e comemoraram os 200 anos da nossa independência. É sobre isso, então, que a gente pergunta para nossa audiência, Cafeu. Nós queremos saber, você que está nos acompanhando, qual foi a sua avaliação das manifestações de ontem? O que você achou? Queremos a sua opinião. 991 23 96 96. 991 23 96 96. Esse é o nosso WhatsApp. Mas você pode interagir também pelas outras redes sociais. Facebook e YouTube da 96 FM, do Jornal da Cidade. E o que é destaque na edição de hoje do Cidade 360? Atos do 7 de setembro no Rio e em Brasília levam milhares às ruas. Líderes mundiais parabenizam pelos 200 anos da independência. Após 9 anos de reforma, Museu do Ipiranga é reaberto. Com aversão a risco devido ao feriado no Brasil, dólar sobe e bolsa cai. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que a luta contra a inflação ainda não acabou. E no esporte, daqui a pouquinho, com o Rafael Antônio, o Flamengo confirma o favoritismo, hein? Está nas finais da Copa Libertadores da América para enfrentar o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras. Hoje tem Sul-Americana. O São Paulo tenta reverter a vantagem de 2 gols do Atlético Goianiense. Definida a estratégia de segurança para o dia da votação em Bauru. E há 2 meses do prazo final, 50% dos bauruenses já estão recenseados. Chuva e frio afastam o público do desfile de 7 de setembro nas Nações. Em Bauru, teve atos da direita e da esquerda. E ali, principalmente da direita, o número de participantes foi bastante elevado. Cidade 360 entrevista o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que estará em Bauru para o 1º Congresso Ibero-Americano de Estado e Direito e Governança Pública. E com o apoio de Brambila, vamos às ruas de Bauru com os destaques dele, Alexandre Colim. Bom dia, Colim. Bom dia, Renato Café, bom dia, Ricardo Bizarro, bom dia pro amigo, pra amiga, pro ouvinte internauta que acompanha agora o Cidade 360. Daqui a pouco, Associação em Defesa da Cidadania protocola 4 ações relacionadas a denúncias com problemas em 2 rodovias que cortam a cidade de Bauru. E daqui a pouco também, pichação com ameaça de massacre mobiliza a polícia de Bauru. Daqui a pouco também tem o trânsito, a prestação de serviços e a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Lá vai um spoiler que
quinta-feira bem mais agradável, um indício, um indicativo de que o friozinho tá indo embora de vez. As imagens, o apoio técnico e logístico, a iluminação também, são do Aceituno Júnior. Alexandre Colim, para o Cidade 360. Obrigado, Colim, pelas informações. Daqui a pouquinho o Alexandre Colim, o Aceituno Júnior, de volta trazendo todos os destaques e também flagrantes aqui da nossa cidade, no Cidade 360, que começa agora trazendo as informações nesta manhã de quinta-feira, dia 8 de setembro, para falar do presidente Jair Bolsonaro, que aproveitou as comemorações de 7 de setembro para capitalizar para sua campanha em Brasília e no Rio de Janeiro. Atos que contaram com a presença de milhares de apoiadores e de boa parte de seu staff de governo. Em cima de carros de som, repetiu discurso sobre a melhora na economia e pouco falou sobre o bicentenário da independência nos palanques montados nas duas cidades. Desta vez, Bolsonaro não citou Moraes, presidente do TSE, embora tenha dito que vai levar para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas. O presidente ainda reduziu o foco dos discursos no STF e concentrou ataques ao ex-presidente Lula, que está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Pela manhã, em Brasília, Bolsonaro, ele elogiou Michele Bolsonaro e entoou gritos de, abre aspas, imbrochável, e ensaiou fazer uma comparação com outras primeiras-damas, mas sem citação direta, né, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, mulher de Lula. Deu destaque à primeira-dama Michele com declarações de tom machista, né, segundo a redação aqui. Pouco antes, a TV Brasil, que transmitia os eventos ao vivo, flagrou uma discussão entre ele e Michele. Bolsonaro entoou o coro de, abre aspas, imbrochável, após beijar a primeira-dama na presença de milhares de seguidores. Apesar da data histórica devido ao bicentenário da independência, o evento em Brasília não teve a presença dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Luiz Fux. À tarde, na praia de Copacabana, Bolsonaro buscou atacar Lula e afirmou que a esquerda deveria ser, abre aspas, extirpada da vida pública. O Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira e o Fux foram convidados, não quiseram comparecer, entendendo que não era o momento para estar ali. E houve essa manifestação, as imagens falam por si, né? O que tem que ficar claro é que não obstante nós estamos num período de eleição, era a comemoração do bicentenário. Houve uma convocação para as pessoas irem às ruas? Houve uma convocação, mas quem foi de livre e espontânea vontade. E o que se viu foi um povo ordeiro vestindo verde e amarelo, né? Então, quantas imagens não tem o que falar, estão ali. Ah, mas o discurso dele foi aqui, viu uma pequena discussão com a esposa. Quem de nós não discute quando vai para um ambiente público? Pode ter sido uma rusga ali de você vai na frente, você não vai. Então há uma tentativa, né, de desconstruir todo o movimento que aconteceu ontem. Insisto, foi um movimento espontâneo. As pessoas foram porque quiseram. Aqui em Bauru, eu vi as fotos, inúmeras pessoas que estão do nosso dia a dia, empresários, profissionais liberais, trabalhadores, foram para com verde e amarelo para manifestar o seu patriotismo. Ah, mas é porque é o Bolsonaro que é o candidato a presidente. Ora, os outros candidatos podem fazer o mesmo. Convoca para o próximo domingo também uma manifestação em prol do país. O 7 de setembro é de todos nós. O que aconteceu ontem é que foi dado um certo vamos dizer assim, uma imagem que demonstra como é que a população está se sentindo nesse momento. Cada um interpreta como quer. É óbvio que o Bolsonaro capitalizou. É óbvio que isso iria acontecer, porque é difícil separar o candidato do presidente. Quer mudar isso? Muda a legislação. Para você ser candidato, você tem que se afastar do cargo e aí você vai ter todas as condições. Isso aconteceu com o Lula também, quando ele foi reeleito. Ele, inclusive, não só foi reeleito, como elegeu também a Dilma Rousseff. Conclusão: a máquina pública sempre fica em favor do candidato. É muita incompetência quem não sabe usar. O Rodrigo Garcia não está usando a máquina pública. Nós temos informações, tem cidades aqui na região recebendo dinheiro até para pintar a calçada, né? Porque não sabe onde colocar, né? Agora, tem uns incompetentes, como o Gazeta, que tinha a máquina na mão e conseguiu perder. Então, são questões como essa que nós temos que começar a ter um pouco de senso crítico, né? Tem que mudar a legislação para dar isonomia. Ok, disputa isso e trabalha no Congresso. Eu, pessoalmente, inclusive, sou muito favorável ao mandato de 5 anos sem reeleição. Mas o que temos é isso. E ontem ficou evidente o que boa parte da população deseja para esse país.
Muito bem, agora são 6 horas mais 13 minutos, 6h13, e adversários do presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral planejam uma ofensiva jurídica no Tribunal Superior Eleitoral contra o chefe do Executivo pelos atos realizados no feriado de 7 de setembro. Em comuns presidenciáveis e partidos de oposição argumentam que o Bolsonaro usou o desfile militar em Brasília como ato de campanha. A campanha do ex-presidente Lula afirmou que apresentará uma ação de investigação eleitoral contra Bolsonaro por abuso do poder econômico e político. Para a coligação do petista, o presidente participou do evento como candidato e não representante de um dos poderes. Como é que é a frase? Chora? Como é que é? Como? Como é que é a frase? Chora que... Não. Chora que dói menos. Chora que dói menos. É só o que eu posso falar agora. Muito bem. 6 horas mais 14 minutos, 6h14. A Miss Universo Brasil, a Mia Mamed, eleita em julho, e o artista Eduardo Cobra participaram das comemorações do bicentenário na sede da ONU em Nova York. Na cerimônia, nessa quarta-feira, foi inaugurada oficialmente a exposição de Cobra, que abriu em 25 de agosto no hall da organização, no mesmo espaço onde então os painéis Guerra e Paz produzidos por Cândido Portinari dos anos 1950. A cerimônia é uma iniciativa da Missão Brasil com a ONU e da Eden Gallery, representante de Cobra nos Estados Unidos. São 6 horas e 14 minutos e o empresário, fotógrafo e trineto de Dom Pedro II, João de Orleans e Bragança, e o ex-governador João Dória estiveram presentes com honras no coquetel de reinauguração do Museu do Ipiranga ontem em São Paulo. Dória foi bastante saudado e teve lugar de destaque. Afinal, então, como governador, se envolveu no processo de captação de recursos para as obras de restauração do museu, convencendo 29 patrocinadores a doarem 178 milhões de reais. A reabertura do espaço cultural após 9 anos reuniu também políticos paulistas, como o prefeito Ricardo Nunes, e representantes do governo de Jair Bolsonaro, exemplo do secretário especial de Cultura, Hélio Ferraz de Oliveira. Ficou maravilhoso, eu vi as imagens, uma reinauguração importante, resgatando a memória do país, e evidentemente que nós temos críticas aí, principalmente a atuação do Dória enquanto o controle da pandemia. Deu no que deu, né? Não saiu de 1% nas pesquisas, saiu da disputa eleitoral, mas não há dúvida que ele foi muito influente na busca de recursos de patrocínio. Então, parabéns a todos que trouxeram para a sociedade algo que há 9 anos estava paralisado e que agora pode fomentar a cultura brasileira. 6 horas mais 15 minutos, 6h15, e o Ministério da Saúde decidiu prorrogar as campanhas de imunização contra a poliomielite e de multivacinação até o final do mês, diante da baixa adesão. As campanhas começaram no dia 8 de agosto e iriam até amanhã, sexta-feira. Quase um mês após o início da campanha contra a polio, apenas 35% das crianças de 1 a 4 anos tomaram a vacina, segundo dados da pasta. A meta é vacinar 95% do público-alvo, cerca de 14 milhões e meio de pessoas. Agora são 6 horas mais 16 minutos. Vamos prestar serviço aqui no Cidade 360 para falar que o Centro Espírita Irmã Catarina convida a todos para o Bazar Beneficente, que acontece neste sábado, dia 10, das 7h30 da manhã às 10h30 da manhã, lá na entidade que fica na rua Rio Grande do Norte, esquina com a rua Monteiro Lobato, na Vila Cardia. Lembrando que o valor arrecadado será usado para a compra de cestas básicas às famílias vulneráveis cadastradas. O bazar terá móveis, roupas, calçados, acessórios, livros, utilidades domésticas e eletrônicos, tudo a preços muito convidativos. E neste mesmo dia e horário, o Centro Espírita Irmã Catarina vai receber alimentos para o projeto Doe Amor, que entrega marmitas a moradores em situação de rua. Doações também podem ser feitas via Pix. Então eu peço para que você anote o Pix do Centro Espírita Irmã Catarina e faça aí a sua doação. É o 14 996 12 5794. Vou repetir. 14 996 12 5794. E a partir de domingo, as linhas de transporte coletivo Unesp, Unip, Parque das Nações e Jardim América Vila, Coágio, Jardim Progresso passarão a ter novos horários para os domingos. Não haverá alteração aos sábados e dias úteis. As tabelas atualizadas podem ser conferidas em endurbe.com.br/Transp Coletivo. Qualquer dúvida,
Entre em contato pelo telefone 3321-4210, 3321-4210. 6 horas mais 18 minutos, 6h18. Vamos acionar Alexandre Colim e a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Oi, Colim. Bora então, para até restabelecer conexão por vídeo, Bizarra? Bora, vamos embora. Vai falando então. Agora ok? Não, vamos lá, em áudio mesmo. Bora então para mostrar, né, para falar primeiro, por enquanto sem o áudio, aliás sem o vídeo, apenas em áudio, pra gente falar que amanhã de quinta-feira amanheceu com temperatura bem mais agradável do que em relação aos dias anteriores, né? Terça-feira e ontem, rapaz, que friaca na nossa Sem Limites, uma coisa absurda, inclusive essa friaca toda acompanhada de chuva. Bom, os radares do IPMET Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, detectamos aqui, viu, Bizarro, uma interferência no nosso retorno, mas a gente vai dar conta de falar, mesmo com o retorno complicado, viu, queridão? Bom, nesse momento as condições, né, a previsão de tempo e temperatura apontadas, né, pelo IPMET Unesp, radares que ficam em Bauru e Presidente Prudente, condição de instabilidade se afasta do estado de São Paulo e o tempo volta a ficar estável em todas as regiões paulistas, em razão exatamente de uma entrada de massa de ar mais seco. Temperaturas, portanto, em ligeira elevação, previsão de céu claro, poucas nuvens, quase nenhuma nebulosidade no céu bauruense, assim como nas demais regiões paulistas, temperaturas, repito, em elevação. Termômetros agora marcam 16 graus e vai fazer calor hoje, hein? A máxima deve ficar na casa dos 33. Umidade relativa do ar nesse momento é de 81% e o sol, ele nasce daqui a pouquinho, né? Às 6h25 da manhã e vai se pôr às 6h08 da noite. Possibilidade de chuva, viu, Bizarra? Tanto o IPMET quanto o Instituto Nacional de Meteorologia não estão detectando precipitações pluviométricas nesse momento em todo o estado de São Paulo. Previsão de chuva apenas para quarta-feira da semana que vem, mas ao longo das próximas edições a gente atualiza para o 20 Internauta do Cidade 360. Aliás, a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Obrigado, Colim, pelas informações. Alexandre Colim, as imagens aí do céu da nossa cidade pelas lentes de Aceituno Júnior. Obrigado, Colim, obrigado, Aceituno. Daqui a pouco eles voltam aqui trazendo mais informações. 6 horas mais 20 minutos. Vamos então para a interação com o nosso ouvinte internauta nessa manhã de quinta-feira, Cafeu. Nós estamos perguntando para você como é que você avaliou a movimentação ontem do 7 de setembro. O Ronaldo do Poço, Cafeu, você que é gouru da sabedoria, tira uma dúvida. Ontem foi feriado de 7 de setembro, foi dia de porcos tristes. E aqui... Não. Começa não. O que aconteceu com o Palmeiras? Não foi um erro de cálculo só. Mas eu fui dormir, tava 2-0 pro Palmeiras, não classificou? Não classificou, mas foi um erro foi um erro de estratégia do português. Eu abstraí um pouco, então não tá na final. O português foi equivocado. Não tá na final? Não tá. Hoje essa a gente deixa. E na Copa do Brasil, não tá? Essa a gente deixa. Mas com certeza, no Brasileirão. Campeão do Brasileirão pode escrever. Então tá bom. Aí, Ronaldo, não sei responder. Boa, Ronaldo. A Sula, de Bariri, ela disse que ontem os eventos lá em Bariri foram cancelados porque chovia muito e tal. E ela pergunta, calor, né? Tá tão frio aqui, quer dizer, mas o Colim disse que é durante o dia, né, que vai aumentar a temperatura, né? Muito bem, o Elcio Bíscaro, salve os brasileiros e as autoridades. As mensagens foram estampadas em todas as empresas de comunicação e principalmente nas redes sociais. A pergunta que fica e agora, Brasil? O povo demonstrou patriotismo e apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Ademir Matias, bom dia a todos, fechado com Bolsonaro e sua equipe. O Ricardo Pagani, lindo de ver o Brasil de verde e amarelo. Hamilton Negrão passa aqui para mandar um bom dia. Também aqui, desejo de bom dia da Carmen Solange, do Rodrigo Alcântara, do Júnior Cruz, né? A Nelma e o Júnior lá de Iacanga, a Silvia Natal e João Neques. O Fabrício Manuel, ele pergunta, se o partido não usar todo o dinheiro do tal fundão, ele é devolvido? Esquece, Fabrício. Eles dão um jeito, esfiam nota fiscal para consumir cada centavo. Não tem essa hipótese. Mas eu confesso que eu não sei a legislação, se isso fica, eu acho que fica para a próxima eleição. Eu imagino que é um dinheiro carimbado aí. Mas a gente vai apurar isso aqui. Mas vai ter muito cafezinho de R$500 na nota, hein? Vai ser um tal de paga 50, pega uma nota de 100, vai por mim.
Fabi Crespo desejando aqui um bom dia. Também o Davi Manuel Reis da Silva, também, quem mais aqui? O Simvaldo Mourão, o Wilson Teixeira e a Érica de Castro Lacerda. O Gilberto Breve de Agudos pergunta se foi 7 de setembro ou campanha política. O Everson Oliveira desejando um bom dia, Eunice San Juliano também, a Carmen Ângelo e a Irene Barbosa, além da Benegama. Bom dia a todos. Quanto ontem foi maravilhoso. O Adilson Mota, ontem foi para mim um dos melhores 7 de setembro que eu já vivi. Aí está o melhor resultado de pesquisas. A Lu Alcântara, um bom dia da Lu, também o Adil Pereira, Pátria Amada Brasil, também o Renato Torres desejando um bom dia e a Ruth Otaviano Oliveira. Achei as manifestações magníficas, coisas de gente grande, a opinião do Walter Lopes Utel, e mandou um TFA por mão Rubão do APP. O Renato Torres volta aqui e diz: descondenado, condenado a mentir e dar dinheiro a ditaduras alheias. Enfermagem também desfilou e ninguém falou. Estamos falando aqui, Maris Estela, né, um movimento aí em busca, né, vai ter inclusive uma reunião amanhã, né, com o colegiado, na verdade, vai se reunir amanhã no STF para julgar aquela questão do Barroso, né? Então fica aí, Maristela, o nosso registro de que os enfermeiros também tiveram o seu momento de manifestação ontem. O Everson Oliveira vem aqui e diz o seguinte: não entendi lado bem ou mal, mas quem é bom e quem é mal? Cuidado com o julgamento. Opinião aqui do Everson Oliveira. Na verdade, eu se for em relação editorial, o que eu coloco são expressões que estão colocadas na boca dos políticos. Tem um lado que fala, eu sou do lado do bem, e o outro lado é do lado do mal. O outro lado fala, eu sou do lado do bem e ele é do lado do mal. É só repetir a frase, mas sem conotação desse. Existem pessoas que infelizmente falam mal do país, fora do país, né? Para o exterior. Tem pessoas que querem quanto pior, melhor, não conseguem admitir uma coisa boa feita nesse país, como se ele não fosse um cidadão também brasileiro. Será que não tem nada de bom acontecendo aqui? É exatamente isso que eu coloquei. Então o bem e o mal, quem está sendo colocado são os extremos aí, de lado a lado. Muito Evandro bem. Deraco, bom dia abençoado. Boa, Evandro. Anete Bento, bom dia. Penso que não terá segundo turno depois de ontem. Carlos Figueiredo, o Brasil ontem deu uma bela resposta às pesquisas. Parabéns, Brasil. É assim que se responde. Fora Lula ladrão, opinião do Carlos Figueiredo. Tem participação chegando aqui do Snipe Ninja. A frase: aceita que dói menos. Uma boa e abençoada quinta-feira para todos dessa equipe mais que esclarecedora. Amanhã de hoje está linda como o amor da gente pelo Brasil. Quisera que todos os dias fossem um 7 de setembro, se possível sem palanques. Um abraço do Jorge Baizar, do Meiridota. O Ricardo Pagani Carvalho, lindo ver o Brasil de verde e amarelo, e o desejo de bom dia aqui do Luiz Amorim. O Wilson Benedito Lacerda repete a frase: o choro é livre. A Fernanda Garcia e o Pedro Alcântara desejando um bom dia. Isaías Morro, uma excelente manhã para todos da melhor rádio. Hashtag Vamos São Paulo, hoje é o São Paulo. E hoje será que vamos virar o jogo? Eu penso que sim, 96 FM é muito mais rádio. Obrigado, Morro. E eu finalizo aqui as participações da internet. Eu tenho mais aqui. O ladrão está em primeiro nas pesquisas, vai reclamar do quê? Kleber falando. A Sula manda aqui um aplauso, porque a gente falou do calor e do frio aqui. E temos aqui, meu nome é Carlos Florentino, moro em Lisboa, mas acompanho vocês todos os dias. Parabéns. Ô Carlos, obrigado aí. Tem alguns amigos aí, o Eduardo Sanches está aí em Portugal, tenho também o Guilherme, fisioterapeuta, que foi para aí, muitos brasileiros vivendo em Portugal. A informação que tem que as coisas não estão tão boas assim para a migração. Se você puder trazer, viu, Carlos, nas próximas participações, como é que está aí Portugal, né, acolhedora em relação aos filhos desta terrinha. São 6 horas e 27 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo na sequência vamos destacar o esporte. Tivemos aí o feriado de ontem, rodada do Campeonato Brasileiro, hoje tem a decisão para o São Paulo na Sul-Americana, tem que tirar a vantagem de 2 gols e, claro, toda a repercussão da desclassificação do Palmeiras na Libertadores da América. Um instante só, a gente volta já já. Cidade 360, volta já. 96.
O sucesso de toda obra tem que ser sólido. E para uma obra sólida, o concreto tem que ser Portal Raiz. Grupo Raiz. Concreto, terraplanagem, caçambas, demolição e descarte de resíduos. Agende uma visita técnica pelo WhatsApp 14 3878 1500. Visite o nosso site portalraiz.com.br. Grupo Raiz, um grupo sólido. O Grupo Maltese é especialista na gestão de negócios nas áreas de gestão fiscal contábil, gestão de vidas, gestão de patrimônio e gestão de conformidade. Quer mais para sua empresa? Conte com a Maltese. grupomaltese.com.br. Atenção, você de Bauru e região que precisa importar, exportar, transportar mercadorias de importação e exportação, reduzindo os custos logísticos. Entre em contato agora mesmo com o time Buranelos Despachante Aduaneiro. Telefone 3227-2794 ou pelo WhatsApp 997947272. Buranelos Despachante Aduaneiro. Há 16 anos ajudando importadores e exportadores a enviar e receber seus produtos com um ótimo custo-benefício e terem uma ótima noite de sono. Se liga no WhatsApp da 96 991239696. Venha para o Bauru Shopping. Aqui você encontra tudo para você e para sua família. Lazer, tá on. Moda, tá on. Diversão, tá on. Entretenimento, tá on. As melhores marcas, tá on. E a maior praça de alimentação de Bauru e região, tá on. E tem mais, estacionamento amplo e coberto, tudo com a maior comodidade e segurança. Então vem pra cá que o Bauru Shopping está on. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, nos 8 anos que eu governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom pra todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da esperança. Minha terra prometida, São Paulo é o meu amor. Terra de tanta esperança, merece Aldo senador. Simbora! Aldo Rebelo é o meu senador. 1, 2, 3 é com Aldo que eu vou. Aldo Rebelo é o meu senador. 1, 2, 3 é com Aldo que eu vou. Siga 96 FM no Instagram, @96FM Bauru. Afinadas, informação, entretenimento, conteúdo pra lá de afinado. Sua participação. Afinadas, de segunda a sexta às 6 da noite, aqui na 96. Oferecimento Nova Agroserve. A experiência faz a diferença. Nações Unidas 315. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Amantini. Sua concessionária Chevrolet para Bauru e região. Acesse já amantinechevrolet.com.br. Quanto sai meio quilo dessa carne? Depende, senhora. Com Haddad ou sem Haddad? Como assim? Sem Haddad, o preço é esse aqui, ó. Nossa, que caro! E com Haddad? Ah, com Haddad a carne não vai ter imposto estadual. A senhora vai gostar do corte. E olha o preço que fica. Nossa, o preço melhorou. Vou com Haddad. Zerar o imposto da carne da cesta básica é ideia do Haddad. Haddad 13. Já anotei. É isso. Carne com ICMS zerado é preço menor no açougue. Todos os produtos da cesta básica com ICMS zerado. Isso é um compromisso meu. Coligação Juntos por São Paulo. Mais rádio 96. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Agora são 6 horas mais 32 minutos. Cidade 360. Esporte. Com Rafael Antônio. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ligados no Cidade 360. Vamos começar então pela Libertadores da América, que teve a eliminação do Palmeiras na terça-feira para o Atlético Paranaense. O Verdão chegou a estar vencendo por 2-0, mas acabou cedendo empate no final. Pablo, ex-São Paulo, acabou brilhando aí no time do Furacão. Fato é que o Atlético Paranaense, pela segunda vez na sua história, fará a decisão da Libertadores. O Atlético, que já esteve em 2005, naquela decisão contra a equipe do São Paulo, agora fará a decisão em jogo único contra o Flamengo.
que confirmou seu favoritismo e ontem venceu o Vélez Sarsfield da Argentina no Maracanã pelo placar de 2-1. Atlético Paranaense e Flamengo decidem a Libertadores da América no dia 29 de outubro, em jogo único que será realizado na cidade de Guayaquil. Já na Sul-Americana, o Independente Del Valle é o primeiro finalista. Ontem a equipe equatoriana atropelou o Melgar novamente, 3-0. No agregado, 6-0 para a equipe equatoriana. O seu adversário sai hoje do confronto entre São Paulo e Atlético Goianiense. A partida acontece às 21h30 no estádio do Morumbi. No jogo de ida, o Dragão venceu a equipe do São Paulo pelo placar de 3-1. Ou seja, o tricolor, para chegar à decisão, terá que vencer por 3 gols de diferença. Uma vitória por 2 gols de diferença leva a decisão para as penalidades. Técnico Rogério Ceni trabalhou muito aí o time do São Paulo ao longo da semana e acredita, está muito confiante na reversão do placar por parte do tricolor. Ontem já tivemos um jogo antecipado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Bragantino ficaram no 1-1. Jogo que abriu a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na classificação, pouco mudou. O Atlético Mineiro agora é o 7º colocado com 40 pontos, enquanto que o Bragantino é o 11º com 33. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem 2 jogos. A Ponte Preta, em franca recuperação, assumiu a 7ª colocação no campeonato ao vencer o Sport por 1-0. Já o Grêmio Novo Horizontino está se complicando. Perdeu ontem de virada do Sampaio Corrêa por 2-1 e agora flerta aí com a zona de rebaixamento. Tem 33 pontos contra 31 do Vila Nova, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Copa Paulista, a fase de quartas de final começa esta tarde. Às 15 horas, em Diadema, jogam São Caetano e Botafogo. Já o Noroeste enfrenta o Marília domingo às 7 da noite. Ontem, treino aberto à torcida, a equipe vai se preparando aí. Tem uma dúvida, o Felipe, que deixou a partida contundido contra o time do Comercial, é dúvida na zaga. Essa é a preocupação do técnico Luiz Carlos Martins. Além de São Caetano e Botafogo, que, repito, jogam hoje, Noroeste e Marília no domingo. No sábado teremos Água Santa e 15 de Piracicaba, Portuguesa e Desportivo Brasil. E para finalizar, vamos falar de basquetebol. Ontem, pelo Campeonato Paulista, 2 jogos realizados. Corinthians 91, Araraquara 63. Paulistano 82, Franca 76. Hoje, quem entra em quadra é o Bauru Basquete. Às 8 da noite, o time baurumense joga em São Paulo diante da equipe do Pinheiros. É o primeiro jogo do segundo turno, que é um segundo turno mais reduzido. Houve, pela classificação do primeiro turno, a divisão do campeonato em 2 chaves. Os 5 primeiros de um lado e do 6º ao 11º do outro. Bauru Basquete atualmente é o 5º colocado e joga hoje em São Paulo e no sábado diante do Tricolor, também na capital paulista. Bizarra. Tá certo, Rafa, obrigado pelas informações, até amanhã. Grande abraço. 6 horas mais 36 minutos, 6h36, um rápido intervalo comercial. Na sequência, mais informações aqui no Cidade 360. É um instante só. Cidade 360, volta já. 96. Chegou fertilizante, patrão. Que fertilizante estranho é esse? Ah, é uma combinação nova, não é uma beleza? Ih, já vi que caiu no canto da sereia. Devolve e traz performance da Mosaic Fertilizantes. Tem combinação que é só lenda e tem combinação que performa. Performa é a linha da Mosaic Fertilizantes que combina o melhor de Micro Essentials, Camag e Aspire em uma só aplicação de multinutrientes. Saiba mais em nutriçãodesafras.com.br e peça ao seu distribuidor. Uma nova história começa no Ipiranga. O novo Museu do Ipiranga está de portas abertas para a população de São Paulo. Um novo centro de lazer, turismo, diversão e cultura para todos. A partir de
Dia 8 de setembro, de terça a domingo, das 11 às 16 horas. Agende sua visita www.sp.gov.br. Novo Museu do Ipiranga, uma nova história para a nossa memória. Governo do Estado de São Paulo. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e assumi um compromisso na vida, um compromisso com aquilo que é certo. E é por fazer o certo e incomodar os poderosos que Soraya foi vítima de fake news. Eu tenho um recado para quem tá falando sobre mutreta de orçamento secreto. Eu sempre dou transparência a tudo que eu faço no meu mandato, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. No meu mandato, na minha vida pública, eu ajo com transparência. Eu só sei fazer o certo. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Nas mídias sociais. Em todo lugar. 96 FM. Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Independência não é uma palavra, não é um conceito, não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida. Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa. É você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro, um futuro de prosperidade. Essa sim é a verdadeira independência. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo, pode mais. O povo tá sofrendo muito com esse governo que tá aí. Mas isso vai mudar. Com o Lula, é trabalho e comida na mesa pra todo mundo. Para isso, o Lula vai precisar de você lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565. 60 milhões de pessoas com fome, 11 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil está sufocado. Precisamos de deputados com coragem e o nosso povo merece um país justo. Siga nas redes, vote Zapena, deputada federal 6500. Todo sábado ao meio-dia, live 96. Música, entrevista e a sua participação. Oferecimento: Stort Tecidos Plásticos e Espuma sob medida. Deixe sua casa mais linda com a Stort. Monsenhor Claro 444. Glace Alto Ar-Condicionado. Faça a manutenção e a higienização do ar do seu veículo com a Glace Alto. Rodrigues Alves 1860, em frente ao Cemitério da Saudade. Conquiste sua independência com a Supermoto Honda. Toda linha Honda 0 km, peças e financiamento. Concessionárias em Bauru, Pederneiras e Pirajuí. Pensou em veículos seminovos? Pensou Multicar. Agora com garantia estendida de 1 ano para motor e câmbio. Conheça nosso estoque no site multicarbauru.com.br. Facop, cursos de graduação e pós-graduação em odontologia. Acesse o site facop.edu.br. Odonto é na Facop. E Solar Wave Energia Fotovoltaica. Economize até 95% da sua conta de energia elétrica com a Solar Wave. Conheça mais no site solarwave.com.br. Back to the hits, faster. The hits are on. New music. I love new music. 96 FM. São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos candidatos do Podemos. Padre Afonso agora é federal. Pela valorização do SUS e correção da tabela, peço o seu voto. Padre Afonso Lobato, 1951. PCC, torça para que não vença a eleição. Isso não é uma ameaça, é uma certeza. José Lemes, 1959. Auditor da Receita Federal e integrante da Operação Lava Jato. Calno Garoto, vote 1940. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Agora são 6 horas mais 41 minutos. Já estamos de volta com o Cidade 360. Lembrando, Reinaldo Café, que daqui a pouquinho a gente conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Sim, ele vai participar do nosso programa. Ele vai falar do primeiro congresso Libero-Americano do Estado de Direito e Governança Pública. Portanto, uma importante entrevista com o ministro do STF, André Mendonça. E Bauru tem aí uma preocupação, né, com a questão da estiagem. Nós tivemos chuvas recentemente, mas aquilo que se observou no ano passado não tem sido a realidade, felizmente, né? Mas tivemos problemas também aqui com uma bomba, né? A terceira vez que dá problema com a bomba da Praça Portugal. E para falar um pouquinho da situação do abastecimento de água em Bauru, estamos ao vivo agora com o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, o Marcos Saraiva. Bom dia, Saraiva. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, e a todos que assistem o 360. Muito obrigado aí pela sua participação. Saraiva, faz um balanço aí. O que aconteceu aqui com a bomba da Praça Portugal?
Bom, a bomba da Praça Portugal já vem há alguns dias diminuindo aí a sua quantidade de água dia a dia, foi diminuindo. A gente já havia uma programação esse final de semana de fazer então aí uma perfilagem, para ver realmente o que está acontecendo no poço. Porém, anteontem, né, no final da noite, a bomba acabou queimando, e aí a gente já vai aproveitar para trocar e fazer a perfilagem ao mesmo tempo para ver o que acontece com o poço. Quer dizer que parou então, não está produzindo nada, é isso? Hoje nós estamos retirando a bomba, vamos fazer a perfilagem, ainda vamos fazer uma filmagem, né, dentro de toda a tubulação para ver o que realmente está acontecendo dentro desse poço, do porquê que está queimando essa bomba tão rápida, né? É o único poço em Bauru hoje que a gente tem um problema de queima, de 3 queimas em menos de um ano. Tem algum outro poço com baixa produção, abaixo do que vocês tinham planejado, Saraiva? Não. Hoje a gente está dentro do planejado em basicamente todos eles. Alguns mais antigos, como por exemplo da Praça da Bíblia, hoje ele nos entrega 90 metros cúbicos hora, ele foi planejado para 180, mas aí é devido ao próprio nível, né, do Batalha, que ao longo dos anos vai se descendo um pouco, mas já está sendo previsto para esse poço a troca de bomba. Vamos descer e colocar uma bomba que desça um pouco mais profundo para retirar água, mas o restante não. O do Praça Portugal é o que tem nos preocupado um pouco. Por isso a gente vai fazer essa filmagem. Agora, Saraiva, em relação ao abastecimento, qual é a questão? Nós estamos agora dia 8 de setembro, a primavera já começa agora dia 23, né, que é a primavera. A gente tem uma perspectiva de já deixar o inverno aí, essa secura, não obstante as chuvas dos últimos dias, e nós não tivemos nada muito contundente de abastecimento. Como é que está a situação geral, a menor dependência do Batalha, e também o que nós podemos esperar de hoje até o efetivo início das chuvas? Há algum risco no ar? É simplesmente uma precaução? O que nós podemos esperar daqui até esse momento da mudança de estação? O Bauru ela tem realmente segurado um tempo maior para entrar aí num rodízio, exatamente pelas ações tomadas, né, do ano passado para esse. A gente reduziu aí a população que dependia do Batalha de 35% da população para 22,5%, o que nos ajudou bastante. A gente tinha previsto mais 2 poços para começar a iniciar agora no final de setembro a sua produção. No entanto, deram desertas essas 2 licitações. Vamos relicitar de novo, porque relicitamos de novo, né, esses 2 postos devem ser abertos agora dia 14 e 15 para a gente refazer mais 2 postos. Ainda estamos num patamar muito bom de segurança quanto ao nível do Batalha. Hoje nós estamos em 2,94, que é um excelente nível ainda para que a gente possa estar tranquilos. Porém, como você disse, né, nós estamos num período seco, nós estamos num período que começa a aquecer, e a probabilidade da população é de realmente gastar mais água. Por isso que o DAI pediu para que a população pudesse dar fazer um uso, né, da água de uma forma mais consciente, para que a gente não tenha aí a necessidade de futuramente estar fazendo um rodízio. Mas hoje a gente não vê essa necessidade. Saraiva, bom dia, aqui é o Bizarra. Vamos falar um pouquinho em relação à qualidade da água, né? Acontece até aí um processo administrativo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre vários questionamentos dos munícipes, né? E até uma publicidade muito grande da imprensa em relação a imagens que foram divulgadas pela imprensa sobre a qualidade de água aqui da cidade. Como que o DAI está lidando com essa situação, principalmente nesse processo administrativo que está lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública? Bom,
primeiro eu quero te agradecer demais por essa pergunta, porque realmente isso acabou nos pegando bastante de surpresa, mesmo porque todas as informações a respeito da qualidade da água, elas são geradas pelo próprio DAE, o DAE que faz todos os laudos e envia aí para a Ciságua, e a Ciságua para o governo federal. E não existe nenhum laudo emitido pelo DAE com problemas na água de Bauru. A água de Bauru continua sendo de excelente qualidade. Eles utilizaram aí do seu dos laudos entregues de 2000, isso não é nem de agora, é do ano de 2000, é 2020, para ser mais exato, e eu pedi para fazer um recolhimento, dar uma olhada em todos os laudos emitidos pelo DAE e também pela empresa contratada e certificada pelo governo que faz os laudos da água de Bauru, e não existe essa diferença, não existe nada que esteja anormal na água de Bauru, muito pelo contrário, nós estamos dentro de todas as normas, com a qualidade da água de Bauru ainda sendo a melhor água do estado de São Paulo. Porém, disseram que nós também fomos notificados, nós não fomos, Bauru não foi notificada. O que a gente está atribuindo a isso por enquanto é uma digitação talvez errada de alguém no meio do processo lá no Ciságua, ou mesmo um erro de nome de cidade, porque Bauru não tem absolutamente nenhuma irregularidade quanto à qualidade da água que nós servimos a cidade. Então, aquelas imagens de água turva, o que o senhor afere aquelas imagens, Marcos? Desculpa, não entendi. Sobre as imagens que circularam na internet, né? O senhor atesta o quê? Bom, quando você faz um rompimento, por exemplo, de uma adutora, né, pode entrar um pouco de material de terra dentro, e essa terra ela é descartada, e a tubulação de Bauru, boa parte da tubulação de Bauru, ela é de aço galvanizado ainda. Quando você seca uma tubulação e você volta, ela leva com ela o excesso de ferro, tá? E talvez seja por isso, mas não há nenhuma falta de qualidade na água de Bauru. Tá certo. Muito bem. Meu caro Saraiva, obrigado por atender a nossa reportagem. Tenha um bom dia. Ficamos aguardando aí notícias sobre a bomba d'água, e ficou o esclarecimento aí sobre esses laudos aí. Certamente uma nota oficial do DAE daria tranquilidade ao município. Já fizemos essa nota, já encaminhamos para a Câmara Municipal e colocamos também no site do DAE, não só essa nota, como também todos os laudos referente aí às datas reclamadas aí, né, nessa informação de que a água não teria qualidade. Então tá tudo isso no site do DAE. Perfeito. E tudo bem com a Libertadores, né? Tudo bem, né? Um forte abraço para você. O Bizarro não deve estar muito feliz não, mas eu queria dizer para ele que eu estou muito feliz hoje. Bom trabalho, viu, Saraiva? Bom trabalho. Obrigado. 6h51. Bom, confirmando então o que o Saraiva colocou, né? A nossa reportagem já tinha trazido esse texto, nós vamos aqui reforçar, né? Então o DAE afirma que conseguiu reduzir, como o Saraiva disse agora, de 35% para 22,5% o número de moradores que são abastecidos pelo Rio Batalha, que é um manancial que está em vias de esgotamento no ponto onde a água é captada hoje. Atualmente são cerca de 90 mil pessoas que ainda dependem desse sistema para receber o líquido em casa. Segundo o Marcos Saraiva, essa diminuição se deu em função da perfuração, como nós acabamos de relatar. E falando ainda no Rio Batalha, voluntários do Viva Batalha vão promover na manhã desse domingo, agora dia 11, que é dia do Cerrado, o plantio de mais 30 mudas nas margens do Rio Batalha, incluindo a da 1000ª árvore do projeto ambiental bauruense, que já realiza essa atividade há cerca de um ano. De lá para cá, foram cerca de 12 integrantes fixos, semearam 970 exemplares na região da estação de tratamento de água. Então fica aí o registro. 6h52. Vamos então voltar às ruas de Bauru, trazer mais informações
com o Alexandre Colim, Aceituno Júnior. Oi, Alexandre Colim. Informação agora é a seguinte, Bizarro. A ADCIBA, Associação de Defesa da Cidadania. Deixa eu só procurar um lugar melhor aqui, porque a gente está no posto de combustíveis. Bom dia. O doutor Marcos Cabelo, Café, tá passando por aqui ao vivo. Tudo bem, doutor? Aí, ó, faça isso ao vivo. Mas então, olha, é no rádio, nas redes sociais. Parabéns, Café, parabéns, Bizarra. Programa maravilhoso. Vamos trabalhar, viu? Muito obrigado. Bom dia pro senhor aqui. A gente, todos os dias estamos juntos. Muito obrigado. Segura ele um pouquinho. Segura ele um pouquinho aí, segura aí. Pera um pouquinho, Café, me pediram pra segurá-lo. Pois não, Bizarra? Não, fala pra ele que ele é o sujeito que mais traz criança pra esse mundo. Tá, o Café tá dizendo que o senhor é a pessoa, é o homem que mais traz criança nesse mundo. Olha, eu vou falar, isso é uma bênção de Deus, viu? Mas olha, é uma honra começar o dia escutando o trabalho de vocês, viu? Isso aí torna a gente, assim, orgulhoso de Bauru. E vamos trabalhar. Obrigado, viu, doutor, pela menção. Muito obrigado, um bom trabalho pra vocês. Bom trabalho, viu, querido? Eu tava atrapalhando o doutor Marcos Cabelo, que já tá saindo pra trabalhar, e eu atrapalhando aqui, rapaz. Todo mundo tá mandando um abraço. O homem faz parto, meu. Você não pode segurar ele, não. Então, bicho. E eu atrapalhando a saída dele aqui. Um minuto pra você. Vou tentar ser breve então, viu, Café? Na realidade, falando da ADCIBA, que é a Associação de Defesa da Cidadania, ela entrou com 4 ações contra as concessionárias que administram rodovias que cortam a cidade de Bauru, Via Rondon e Acarte. No caso da Via Rondon, Café e Bizarra, dá pra gente ilustrar desse ponto aqui onde nós estamos, bem ao lado do posto Ana Premier. E qual é a reclamação segundo a ADCIBA? A Mário Oliveira Matozinhos, ela vem com 2 faixas de rolamento desde o início. É uma avenida bem curtinha, porém ela dá acesso da Getúlio Vargas à rodovia Marechal Rondon. E aí ela vem lá do começo até esse ponto que o Aceituno está mostrando agora, ela vem com 2 faixas de rolamento. E exatamente aqui nesse ponto existe um afunilamento, deixam de existir 2 faixas de rolamento para existir apenas uma. E isso, na visão da ADCIBA, teria que ser corrigido, porque para a ADCIBA, a Via Rondon teria então fugido da malha viária, o que estaria em desacordo com as regras. Essa, portanto, é uma das ações, né, contra a concessionária, para que esse reparo, essa melhoria seja feita, e óbvio, vai depender então de um posicionamento da Justiça. As outras 3 são contra a Acarte, que administra a rodovia João Batista Cabral Renault. Todas essas ações, as 3 restantes no caso da Acarte, também relacionadas a acessos, né, de bairros que ficam próximos à rodovia João Batista Cabral Renault. Tudo isso agora, evidentemente, está na esfera, está no âmbito judicial, não há uma decisão ainda em definitivo, isso deve acontecer ao longo dos próximos dias. Entramos em contato, tanto com a Via Rondon como também com a Acarte. A Via Rondon diz que tudo aqui está em acordo, sim, foram obedecidas as regras que foram estabelecidas pela Artesp, portanto, segundo a Via Rondon, tudo dentro da regra do jogo. Já em relação à Acarte, a resposta foi bem vazia. Diz que não se manifesta quando há algum tipo de demanda judicial. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Obrigado, Colim, pelas informações, senhor Café. Cumprindo não a norma, esse acesso aí não faz o menor sentido o afunilamento. Nós estamos vendo, aí eu passo aí constantemente. Se você quer usar as marginais aí, tem que abrir isso aí, tem que dar um jeito. É em frente à Ana Premier ali, quem passa por ali enfrenta esse problema de afunilamento ali. Pois é. 6h56, nós vamos para o intervalo. Na sequência, 7 da manhã, entramos lá na internet. Então, se você está nos ouvindo pelo rádio, migra para o Facebook e YouTube, para você pode continuar. E às 7h25 a gente volta para o rádio. Mas o noticiário do Cidade 360 continua na internet. Esperamos a sua companhia. Cidade 360, volta já. Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Oferecimento: vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes Clube. Cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Novo Termas de Piratininga, um verdadeiro centro de lazer para você e sua família. Venha desfrutar da natureza e ser feliz. Bauru Shopping, o melhor e mais completo da região. IT, há mais de 70 anos realizando sonhos. Guanda Baterias, a energia que você precisa. Há 26 anos fornecendo baterias de qualidade superior com melhor custo-benefício para Bauru e região. Buranelos Despachante Aduaneiro, há 16 anos ao lado dos importadores e exportadores. 3227-2794. Renova Investe, sua assessoria de investimentos em Bauru. Bauman, Balenciaga, Dior e Fendi, você encontra aqui na Ótica Prime, Rio Branco 2615 no Metropolitan Square.
Olá, somos a CPFL e gostaríamos de facilitar o contato com você via site, app ou WhatsApp. Usando esses canais, você tem acesso a mais de 30 serviços sem sair de casa, como solicitar segunda via da conta, informar sobre falta de energia, trocar o nome da conta, religar e desligar energia, entre muitos outros. Baixe o app CPFL Energia. Chame no WhatsApp 19 99908 8888 ou acesse cpfl.com.br. O sucesso de toda obra tem que ser sólido. E para uma obra sólida, o concreto tem que ser Portal Raiz. Grupo Raiz. Concreto, terraplanagem, caçambas, demolição e descarte de resíduos. Agende uma visita técnica pelo WhatsApp 14 3878 1500. Visite o nosso site portalraiz.com.br. Grupo Raiz, um grupo sólido. Paraná, tudo pro seu carro, com os melhores preços você vai encontrar. Paraná, autopeças e acessórios para todos os modelos, tudo em um só lugar. Paraná. Sua melhor loja de autopeças e supermercado de acessórios com instalação. Agora com novo horário, segunda a sexta até às 7 da noite e aos sábados até às 5 da tarde. Paraná. Araújo Leite 31, Bauru. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Sou o Dr. Gaspar, médico em Osasco, candidato a deputado estadual 44011, com a Buane Federal. Vamos representar Osasco e região. Aqui é o Albone Filho, que defende os profissionais do transporte e que defende a educação de trânsito. Aqui é 44100. Eita coisa boa! Pela cultura e educação, Sargento Paula é a solução. Deputado estadual 44557. União Brasil 44. Todos os dias, na 96, você pede sua música favorita. Programador 96. Oferecimento Faidiga Madeiras, a madeira certa na medida certa. De Martino, um escritório de contabilidade, mas pode chamar de amigo. Nossa luta é por direitos, por muita dignidade para as mulheres e principalmente por mais esperança para o nosso povo. Agora é eleger Leci Brandão deputado estadual. É tempo de coragem. Junto com Lula, vamos mudar a vida das mulheres. Me siga nas redes sociais e vote Karina Vitral 65180. Você está ouvindo Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. 7 horas em ponto, você continua aqui na ZYD 908, Rádio 96 FM de Bauru, uma emissora do Grupo JG de Comunicação, 96 FM, Rádio Criativa e Nova Cultura. Emissoras do Grupo JG de Comunicação, que em parceria com o Jornal da Cidade e JCNet apresentam o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Uma ótima manhã de quinta-feira para você, hoje dia 8 de setembro de 2022. Eu sou o Ricardo Bizarra, comigo aqui na bancada Reinaldo Café, nas ruas de Bauru, Alexandre Colim e Aceituno Júnior, e ainda um time de peso do jornalismo colaborativo da 96 FM e do Jornal da Cidade. E o que já foi notícia aqui no Cidade 360, às 7 horas mais 1 minuto. Você ouviu na primeira hora do Cidade 360 que atos de 7 de setembro no Rio e em Brasília levam milhares às ruas. Também ficou sabendo que líderes mundiais parabenizam pelos 200 anos da independência. E após 9 anos de reforma, Museu do Ipiranga reaberto. E ainda hoje, no Cidade 360. Com aversão a risco devido ao feriado no Brasil, dólar sobe e bolsa cai. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que a luta contra a inflação ainda não acabou. E o Cidade 360 entrevista daqui a pouquinho o ministro do Supremo Tribunal Federal,
André Mendonça, que estará em Bauru para o primeiro Congresso Ibero-Americano de Estado e Direito e Governança Pública. Às 7h mais 2 minutos, quero pedir licença aqui à nossa audiência para falar da ITE, que juntamente com a Universidade de Salamanca realizam o primeiro Congresso Ibero-Americano de Estado de Direito e Governança Pública, nos dias 12 e 13 de setembro, a partir das 8 da manhã, no auditório do prédio pioneiro da ITE, em Bauru. Entre os palestrantes estão confirmados os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e o secretário de Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União, João Carlos Figueiredo Cardoso. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho com o ministro do STF, que vai coordenar os trabalhos, o ministro André Mendonça. São 7h03 e pouco mais de um mês depois do início do censo demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, metade dos bauruenses já recebeu a visita de recenseadores e respondeu ao questionário que irá compor o amplo levantamento com o objetivo de atualizar as principais características socioeconômicas dos brasileiros, como idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda e saneamento básico dos domicílios. Segundo a agência de Bauru do Instituto, cerca de 50% do total de 116 mil já foram finalizados até a última quarta-feira. A coleta de dados começou em 1º de agosto e segue até 31 de outubro. Segundo o Bruno Dalmédico Richer, coordenador censitário no município, o número de imóveis estimado considera apenas as unidades residenciais habitadas, o que exclui moradias desocupadas, repúblicas estudantis, já que este público não é contabilizado como habitante da cidade, chácaras utilizadas para lazer e imóveis comerciais e industriais. Richard explica que as equipes estão trabalhando, inclusive em feriados e fins de semana, para dar conta de todo o trabalho. Embora a metade do serviço tenha sido executado em pouco mais de 1/3 do tempo disponível, o número de recenseadores segue bem abaixo do planejado. Agora são 7h mais 4 minutos. E a expectativa era convocar 343 profissionais em Bauru, mas o máximo alcançado foi de aproximadamente 300, número que caiu para 220. A partir de outubro, os indivíduos que não responderam ao questionário por não terem sido encontrados pelos recenseadores vão receber uma carta com um ticket eletrônico que permite o acesso e preenchimento ao formulário pelo site ibge.gov.br. São 7h05 e durante o mês de setembro tem atividades no Bauru Shopping, não é isso, Bizarro? E promove uma campanha de arrecadação de alimentos que serão doados para a Casa da Sopa da Vila Dutra, que cuida de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os donativos podem ser entregues na Loja do Bem, que fica no 2º piso do Bauru Shopping. Bom, podem ser doados arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite, bolachas, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca e fubá. Segundo Rose Lopes, coordenadora do projeto social da Vila Dutra, os alimentos arrecadados vão compor cestas básicas para as 850 famílias cadastradas na Casa da Sopa. Os mantimentos serão destinados ainda a 163 moradores da Sociedade Beneficente Dr. Bezerra de Menezes de Pirajuí. Também serão aceitas doações de brinquedos novos ou usados, desde que estejam em bom estado, que serão distribuídos em outubro, Dia das Crianças, a 3.600 crianças e adolescentes atendidos pela entidade. Rose Lopes, né, uma batalhadora aí pela causa social, em Café. Já tivemos lá, infelizmente, no momento que houve até um assalto lá, mas continua o trabalho e precisa da contribuição. Só voltando ao censo, eu respondi, o censo é um jogo muito rápido. É rápido. Ele tem lá um tablet, né, um celular que ele vai respondendo. Então você tem que participar, porque é uma maneira de a gente atualizar as informações socioeconômicas da população. 7.6. Veículos como Kombi, Galaxy, Opala, Monza e Chevette marcaram época, estarão reunidos aí no 3º encontro de carros antigos da Luso Bauru, evento promovido em parceria com o Clube de Carros Antigos de Bauru, que ocorre domingo agora, viu, Bizarra? Dia 11 às 9 da manhã lá na Luso. Um bom momento de você levar o Antônio para conhecer esses veículos antigos que marcaram época. Dirigi Kombi, meu pai tinha. Galaxy, uma empresa que eu trabalhava, colocava à disposição às vezes para uma emergência, era 1 por 1, viu? 1 litro por quilômetro. Opala
também dirigi, Monza tive alguns e também tive Chevette. Então tá dentro aqui, tô dentro. Verdade, já dirigi o Monza e o Chevette, viu? O Opala eu tenho ainda vontade de guiar um Opala. Coisa maravilhosa. Amigo, o Zelão, que infelizmente sofreu um acidente aqui na Getúlio e faleceu, ele tinha um Opalão. Nossa, a gente foi, pô, a mão nesse Opala. Eu me lembro uma vez que a gente foi pra Pirajuí, sabe aquela noite de lua cheia? Ele apagou o farol. Um risco, né? Mas e a gente veio assim, eu falei, para Zé, que aqui tem muito isso. Saudade do grande amigo que nos deixou muito cedo. Muito bem, 7h mais 7 é o terceiro encontro, então, de carros antigos da Luso de Bauru. A expectativa, viu, até 100 carros, hein, que estejam ali expostos pelo clube, para que o público, então, possa apreciar, tirar fotos e, claro, relembrar, como disse o Cafeu, os velhos tempos. A entrada é de graça a sócios e vai custar aí R$5 para os não sócios. E às 7h08 informamos que estão abertas as inscrições para o curso de extensão em Astrofísica Estelar, organizado pelo Observatório Didático de Astronomia da Unesp. Ele vai ocorrer entre 12 e 14 de setembro e as aulas serão ministradas pelo professor Roberto Boquisco, que é da IAG/USP. E não há pré-requisito para se inscrever e qualquer pessoa interessada no tema é bem-vinda. Você poderá participar de forma presencial, remota ou simplesmente se inscrever e depois assistir às aulas gravadas quando desejar. Serão 24 horas de aulas distribuídas em 3 dias, além de atividades extras, totalizando uma carga horária de 40 horas com certificação automática. Entra no site da Unesp que você vai encontrar ali o caminho para fazer a sua inscrição. 7h mais 9 e na terça-feira a Endurbe pagou 60% dos salários dos funcionários. A empresa municipal havia informado inicialmente que creditaria 50% das remunerações na quarta, contudo, adiantou em um dia. Os outros 40% serão creditados até o dia 12 de setembro. A empresa destaca que está trabalhando para que no próximo mês a situação esteja totalmente regularizada. E surgiu um boato de que os servidores poderiam paralisar novamente as atividades, não concordando com esses atrasos, e antes da repercussão disso houve esse depósito de 60%. Eu acho que neutralizou, mas ainda é reflexo da queda na arrecadação da Endurbe em função da própria greve. Ela perdeu quase R$1 milhão nesse período e passa por dificuldades. Lembrando que a Endurbe acumula um prejuízo nesse ano de 21 milhões. Eu estou falando só esse ano. Nós esperamos aí por parte da presidência, o Demarque, o diagnóstico, e mais do que o diagnóstico, o prognóstico. Como é que nós vamos equacionar todos os problemas enfrentados aí pela Endurbe? Esta questão do atraso do salário é um pequeno reflexo do quanto tem de desafio naquela importante empresa pública. Muito bem, 7h mais 10, 7h10. Vamos voltar às ruas de Bauru, tem mais informações chegando com o Alexandre Colim. É com você, Colim. Dessa vez, Bizarra, a polícia militar mobilizada por causa de uma pichação. Exatamente isso, uma pichação contendo uma ameaça de massacre. Uma escola particular que fica na zona norte aqui da cidade de Bauru. E aí, evidentemente, tudo isso acabou gerando um clima de medo, de insegurança, e a Polícia Militar teve que ir até lá mobilizar várias equipes para, mostrar e se fazer presente, ou seja, policiamento ostensivo repressivo, na região, na própria escola, repito, uma escola particular da zona norte aqui da cidade de Bauru. E aí, Bizarra, checando o que queria dizer exatamente essa pichação, e aí descobriu-se depois da pichação, que foi localizada e identificada há alguns dias, nessa escola particular, e aí ficou caracterizado o seguinte, que aquilo lá nada mais era do que uma imposição de um jogo online, jogo esse do qual participam crianças e adolescentes, enfim, e aí o jogo, na realidade, ele acaba incentivando, que o participante ou que o jogador execute atos desse tipo, ou seja, cometa
Por exemplo, uma pichação com ameaça de massacre, tudo isso para gerar aquele clima de insegurança. Não é a primeira vez que um caso assim acontece aqui na cidade de Bauru. De grande repercussão foi uma escola estadual na Vila Dutra, na zona oeste da cidade de Bauru, quando o policiamento novamente teve que ser mobilizado. As equipes então acabam focando o trabalho em algo que vem proveniente de um jogo, ou seja, não acaba, né? Não tem nenhum cunho de realidade nisso tudo, acaba sendo uma imposição de um jogo realizado na internet, e aí tudo isso, repito, acaba mobilizando equipes da Polícia Militar, que tem que sair do policiamento ostensivo repressivo, de onde exatamente precisa desse tipo de policiamento, para verificar uma ameaça que na realidade não tem nada de ameaça, é apenas uma brincadeira de muito mau gosto, mas lamentavelmente acaba sendo nada mais do que uma brincadeira. Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Brincadeira sadia, né, Café? Esse tipo de brincadeira que não tem nada de brincadeira, né? Tem que ser combatido. 7h12, lembrando que daqui a pouquinho nós teremos aqui no programa o ministro do STF, André Mendonça, né? Ele vai coordenar o Congresso aqui em Bauru, né? Que é o Libero-Americano de Estado de Direito e Governança Política. E olha só, bizarro, o programa Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo traz uma programação para o mês de outubro recheada de atividades online sobre diferentes temas. O projeto é gerenciado pela Poesis, Organização Social de Cultura, e tem apoio da Secretaria de Cultura de Bauru. Entre as 20 atividades remotas estão clubes de leitura, encontros, oficinas e palestras. As inscrições começam hoje e podem ser feitas por meio dos links disponibilizados para cada oficina. A participação é de graça. Os links de todas as atividades do programa com inscrições abertas estão reunidos em Oficinas no Interior. Você digita Oficinas no Interior e vai encontrar aí o link, porque não dá para ler aquilo que está aqui, que você não vai conseguir anotar absolutamente nada. É importante entrar, né? Programas, oficinas culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e ali então você tem o link na internet. Coloca no Google e você vai ter acesso. No site é possível também checar a quantidade de vagas disponíveis, público-alvo, coordenação e descrição da atividade e recursos necessários. 7h14, e pela primeira vez em solo europeu, a banda Hotborn inicia uma sequência de shows internacionais com agenda na Alemanha, Bélgica, Croácia, Eslováquia, República Tcheca, Holanda e Áustria. A produção conta com 8 faixas que também vão integrar o setlist das apresentações da turnê internacional, juntamente com outras composições. Então, a banda Hotborn, se você quer conhecer aí um som pesado, pode acessar a internet e pesquise por Hotborn, que faz aí a sua primeira turnê internacional. 7h14. E a chuva fina, intermitente, o vento e as temperaturas amenas registrados em Bauru na manhã de ontem desencorajaram muitos moradores da cidade a sair da casa para assistir o desfile cívico de 7 de setembro, que celebrou os 200 anos da independência do Brasil. O evento, que voltou a ser realizado nas Nações Unidas após cerca de 40 anos, teve público aquém do esperado para a data, né? Que sempre mobiliza milhares aos locais onde as festividades são realizadas. Segundo a Prefeitura, aproximadamente 2.950 pessoas, 120 veículos vinculados a entidades militares, educacionais, civis, esportivas e sociais desfilaram nas Nações na altura aí do Parque Vitória Régia. E mesmo com a desistência de alguns participantes do cortejo, nitidamente havia mais gente desfilando pela avenida do que assistindo às comemorações. A presença do público foi inibida por condições do tempo desfavoráveis para eventos em áreas abertas. Para se ter uma ideia, segundo o Centro de Meteorologia, na manhã de ontem, as temperaturas estavam oscilando entre 15 e 19 graus e os ventos chegaram a 62 km por hora. Olha, Café, o desfile começou por volta das 7h30 da manhã, a partir do hasteamento das bandeiras. Um palanque para as autoridades foi montado no canteiro central da Nações, onde estiveram a prefeita Suelen Rosim e lideranças civis e militares. Mesmo com a chuva que começou e cessou por algumas vezes, os participantes permaneceram na avenida para prestar sua homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. Nós vimos circular em redes sociais, né, as imagens do evento, um ato cívico, e realmente o clima ontem foi muito
adverso, né, para esse tipo de atividade. Eu imagino um pai que acordou cedo para levar um filho, vendo aquele vento, observando, né, aquela temperatura, acabou recuando. E olha só, a celebração do 7 de setembro, organizada pelo Movimento Conservador Direita Paulista de Bauru, lotou a Praça Portugal na manhã de ontem, em apoio ao governo do Bolsonaro e às causas da família, pátria e liberdade. Em seu discurso, a prefeita Suelen Rosim, que foi até o local após o desfile nas Nações Unidas, opinou que o ato representa o caminho que o país quer seguir. De acordo com a Polícia Militar e a organização, o ato reuniu 3.000 pessoas. A grande quantidade de participantes, mesmo com o tempo nublado e frio, se reuniu em todo o espaço da praça, que teve o seu entorno sinalizado e várias ruas bloqueadas devido ao alto número de veículos, que também apoiou o evento. Foi solicitada a doação de 1 quilo de alimentos. Segundo o cabo Elinho, um dos organizadores, os mantimentos arrecadados foram entregues ontem mesmo para a Casa da Sopa, na Vila Dutra. E um caminhão cedido pelo deputado federal Capitão Augusto foi pichado com a frase "Fora Bolsonaro" durante a madrugada que antecedeu o encontro da Praça Portugal, quando estava estacionado em frente ao comitê político do deputado e da candidata a deputada estadual, a Dani Alonso, do PL. Segundo o parlamentar, havia sinais de que houve a tentativa de atear fogo ao veículo. Ainda de acordo com o Capitão Augusto, um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial e imagens de vídeo da região estavam sendo recuperadas na tentativa de identificar os autores. Você vai acompanhar agora as imagens dessa pichação, né? Um veículo do Capitão Augusto, que tem ali o "Fora Bolsonaro", no outro lado também pichado "Fora Bolsonaro". Eles acabaram tendo acesso. É importante identificar essas pessoas, porque ontem milhões de brasileiros foram às ruas de uma maneira pacífica, valorizando a família, até mesmo esse conservadorismo, e não se viu absolutamente nada nessa mesma linha. E aqui em Bauru nós tivemos esse ato de vandalismo. Agora sim, vamos ver a imagem do caminhão do deputado federal ali, Dani Alonso, né? "Fora Bolsonaro", depois você tem aqui embaixo "Fora Bolsonaro", e na frente mais pichação, né? E esse caminhão, inclusive, ontem estava estacionado. Eu tive um compromisso com a região e eu vi aqui o movimento da Praça Portugal e observei o caminhão estacionado, e já estava tirado "Fora Bolsonaro", mantiveram o nome do Bolsonaro. A gente lamenta que, infelizmente, a política leve a esse tipo de vandalismo, né? É no campo das ideias, meus caros. Não precisa apelar para nada. Muito bem, 7h19. E neste ano, o 28º Grito dos Excluídos não encerrou o desfile de 7 de setembro em Bauru, como tradicionalmente ocorria. Mas um grupo se reuniu na manhã de ontem na Praça do Líbano, no cruzamento ali das avenidas Rodrigues Alves e Nações Unidas, e saiu por ruas do centro da cidade com cartazes e faixas de protestos contra o governo federal. Entre os participantes estavam representantes da POSP, Coletivo Ação Libertária, das legendas PC, B e PSOL e do MST, além de movimentos estudantis da Unesp e da Unisagrado. Para Marcos Chagas, coordenador da POSP e um dos organizadores do ato, a necessidade de mudança do local das manifestações demonstra o clima de violência política no país. Abre aspas aqui para o Marcos Chagas. A decisão marcou a divisão da cidade. O movimento Direita Paulista pôde fazer sua manifestação da Duque para cima e nós da Avenida para baixo. Mas isso foi uma imposição da Polícia Militar, que conversou com os dois grupos e fizeram isso para exatamente evitar aquilo que nós vimos ali, o vandalismo. Eu vi as imagens aqui, mais ou menos umas 50 pessoas participaram deste movimento. São 7h20 em reunião realizada na terça-feira, que contou com a participação de forças de segurança e autoridades da Promotoria e Justiça Eleitoral de Bauru. Foram definidas as estratégias para as eleições do dia 2 de outubro, antes e após o horário de votação, que será entre as 8 da manhã e às 5 horas da tarde. E apesar do clima de apreensão criado este ano devido à polarização da disputa para o cargo de presidente da República, a reunião concluiu por dar-se a cada processo eleitoral o cuidado específico que requer, considerando então o momento em que ocorre. Neste ano, o cuidado é com a desinformação deliberada.
Da Polícia Militar participaram o comandante do 4º BPMI, o tenente-coronel Paulo César Valentim, o major Gustavo Xavier, o capitão Freitas, tenente Júlio César, sargento Silvano Pittini e o sargento Daniel Ricardo dos Reis. Da Polícia Federal, o Fernando Salomão. Os promotores eleitorais Luiz Eduardo Castro, o Ricardo Takashima Kakuta e Lucas Pimentel de Oliveira e os chefes de cartório, Priscila Asnar de Brito Silva, também da zona eleitoral Wilson Rossi Júnior e também o Munir Sayed, e além de Clóvis Cavenaghi, da Secretaria de Educação, e Beatriz Ortiz, da Diretoria Regional de Educação, além de Flávio Kitazumi, da Endurbe. Nessas eleições, Bauru conta com quase 280 mil eleitores que vão depositar seus votos nos 94 locais de votação instalados em prédios escolares. 7h22, dá tempo de alguns registros de participações? Vamos lá, vamos então para a interação com o nosso ouvinte internauta aqui no Cidade 360. Temos aqui um pedido de entrevista, 6846. Vamos analisar aqui, meu caro, esse seu pedido. Bom dia, Café. Pergunte se o cálcio está sendo utilizado na medida certa. Muitos casos de pedra no rim na cidade. Para o presidente do DAI, por gentileza. Aí não deu tempo de perguntar. A gente vai encaminhar a sua pergunta, viu, meu caro Eduardo? Ele está dizendo que a questão do uso do cálcio, se está sendo utilizado na medida certa. O Saraiva, se estiver nos ouvindo, pode vir. Eu vou também transmitir a sua mensagem e se a gente conseguir ainda nesta programação, a gente responde para você. Olha, a participação aqui do Alexandre Bispo, a Neide de Faria. Quem mais? O Alessandro Ricardo Junqueira. Bom dia, Deus abençoe Bauru, Brasil, presidente Bolsonaro. Já o Orlando Terra. E aí, bolsonaristas, felizes com o vexame, o maior de todo o governo, que o mito de vocês deu ontem na cerimônia da independência? Que vergonha do lunático, imbrochável, que cena patética, misógina, absoluta, que dó de ver vocês defendendo essa vergonha mundial. Ainda bem que estamos ao fim do pesadelo. Passem bem a opinião aqui do Orlando Terra. A bomba jurássica quebrou de novo. Que reza vamos fazer para chover? O João Tamer se manifestando. O Antônio Benedetti, dia 2 de outubro, vamos comemorar a nossa independência, fora imbrochável e seus estimulantes do fascismo. Nunca pense que está sozinho, pois do teu lado está o seu melhor amigo. Bom dia, é uma mensagem aqui da Lene. Tem participação aqui do Davi Mendonça, também do Márcio Teixeira e a Gilmara Souza Oliveira. Bauru está dividida, se estiver entre pessoas boas e esquerdistas. A visão mostra que os bons são a maioria. Aqui é a opinião do Wagner. E eu finalizo aqui com a Joar Ramanir, também o José Newton Costa e a Tereza Vécio, além de lá do YouTube, pessoal, o Ildenir Machado, também o Marcos Domingos e a Dalet e o Fernando. São 7h24, a gente vai voltar para o rádio, mas você continua conosco aqui, ou no Facebook, no YouTube, como você está acompanhando. Se habitue a ficar nessas plataformas. Hoje, logo depois do intervalo, a presença do ministro do STF, André Mendonça. É logo depois do intervalo. Dito na força da mulher, vote 1557. Foi meu pai que me apresentou as questões sociais que eu trabalho até hoje. Para deputado federal, Cauê da gente, 1555. Fabrício da Aeronáutica, pela dignidade da família militar, deputado federal, 1521. Por mais habitação popular, Pepo Lepinski, 1577, com Rodrigo Garcia, governador, 45. Para defender a família, vote Paulo Lima, 1504. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita. 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 Termina aqui. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. 96. A revolução chegou para ficar. Chegou o novo Kwid E-Tech 100% elétrico, com menor impacto ambiental, tempo de carregamento conforme sua necessidade, maior economia por quilômetro rodado e mais conforto. O mundo está mudando e a Proeste Renault está revolucionando. Entre em contato com nossa equipe e agende seu test drive. Grupo Proeste, há 30 anos te levando mais longe.
Juntos salvamos vidas. Tudo ótimo. Venha conhecer UpVet, farmácia de manipulação veterinária, biscoitos medicamentosos veganos, sem glúten e sódio para animais alérgicos e com comorbidades. Na UpVet tudo é feito com pesagem monitorada, garantindo a precisão de ativo e doses. Fórmulas líquidas e saborizadas, pasta veterinária para gatos e uma linha exclusiva de shampoos e florais personalizados para o seu pet. UpVet, a farmácia referência em manipulação veterinária. Rua Rio Branco 2119, em frente ao Taust. Fone Whats 3227-7078. UpVet. A Semana do Brasil continua no Comércio de Bauru, o mais completo do centro do estado. Aproveite os mega descontos para fazer suas compras. São roupas, calçados, artigos esportivos, brinquedos, eletrônicos, perfumes e muito mais. Todos juntos com segurança na Semana do Brasil. Até sábado, 10 de setembro. Uma realização da sua CDL Bauru. Trabalhando por Bauru em todos os pontos da cidade. Siga 96FM no Instagram, @96FM Bauru. Ter o agro no DNA significa oferecer as melhores soluções financeiras para você, produtor. E é isso que a Credit Citrus, instituição parceira do agronegócio, está oferecendo no Plano Safra. Temos condições especiais para custeios e investimentos agrícola e pecuária e muito mais. Procure a agência Credit Citrus mais próxima e saiba mais sobre as condições do Plano Safra. Credit Citrus, juntos somos movidos pelo propósito. Haddad Volpe, locações e vendas imobiliárias. Haddad Volpe, lançamentos, administração. Haddad Volpe, segurança, ética, agilidade. Haddad Volpe, credibilidade, honestidade. Rua Joaquim da Silva Mata, 1252, no piso superior do Bauru Shopping. Haddad Volpe. Fone 3104-1234. Haddad Volpe, fazendo parte da sua história. Se você quer um colchão de molas ou espuma, a Casa Sampieri tem. Se você quer um colchão ortopédico, na Casa Sampieri tem. Se você necessita de um colchão que não existe, a Casa Sampieri fabrica. Os melhores produtos como Castor, American Flex, Ortobon estão na Casa Sampieri. E o melhor, tudo em 10 vezes sem juros. 3 lojas em Bauru, 2 no centro da cidade e outra na Zona Sul, na Gustavo Maciel, quadra 24, esquina com Júlio Maringoni. Aprenda a comprar colchões na Casa Sampieri. Fone 3222-3170. No ar, nas mídias sociais, em todo lugar. 96 FM. A Universidade Paulista Unip é excelência. Use sua nota do Enem. Matricule-se sem prestar vestibular e venha estudar com desconto de até 100%. Cursos de graduação digital, flex ou presencial. Estude na universidade particular em primeiro lugar no mercado profissional há 8 anos consecutivos. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Rotary vem atuando há mais de 30 anos na erradicação da polio e devido ao baixo índice de cobertura vacinal, o país vem correndo o risco de ter casos novamente. A campanha de vacinação contra a polio e multivacinação acontece de 8 de agosto a 9 de setembro. Menores de 5 e de 15 anos devem ser vacinados. Procure um posto de saúde mais próximo de você. Polio nunca mais. Iniciativa Rotary Clubes do Brasil. Apoio 96 FM. Do Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Agora são 7 horas mais 30 minutos, 7h30. Já estamos de volta com o Cidade 360 e a entrevista do dia, Cafeu. Sim, a Instituição Toledo de Ensino e a Universidade de Salamanca realizam nos dias 12 e 13 agora de setembro o primeiro Congresso Ibero-Americano de Estado de Direito e Governança Pública. E quem estará em Bauru, inclusive coordenando os trabalhos, é o ministro do STF, o doutor André Mendonça. Meu caro ministro, uma honra recebê-lo aqui no Cidade 360. Bom dia. Bom dia Ricardo, bom dia Reinaldo, bom dia Márcia, bom dia aos ouvintes de Bauru e região. Honra minha, privilégio falar com vocês e de certa forma regressar aí ao contato mais próximo com a comunidade de Bauru. Doutor André, quem que participa desse congresso? Os outros 5 ministros também virão para Bauru? É um congresso que a gente tem a pretensão de ser pelo menos realizado a cada 2 anos, por isso que é o primeiro congresso.
É um congresso realizado em parceria entre a IT e a Universidade de Salamanca. A Universidade de Salamanca é uma das mais antigas do mundo, tem mais de 800 anos de história, tradicional, e ela firmou, ainda no ano passado, uma parceria com a IT, que também tem uma tradição muito forte, uma conceituada faculdade de Direito no estado de São Paulo, tradicional, histórica, a segunda mais antiga do estado de São Paulo, e por onde passaram grandes juristas também, e nós vamos estar aí, vou estar eu coordenando os trabalhos, a professora Cláudia, que é presidente da CAPES, além de 2 ministros do STJ, o ministro Antônio Carlos, o ministro Reinaldo Fonseca, 2 ministros do Tribunal de Contas da União, o ministro Anastasia e o ministro Jorge Oliveira, além do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário, dentre outros professores da USP, professores da própria IT e professores da Universidade de Salamanca, que estão se deslocando para o Brasil e estarão conosco em Bauru nesse grande evento jurídico, para marcar essa parceria dessas 2 tradicionais instituições de ensino. Agora, doutor André, o tema central é governança pública, né? Nós sabemos dos desafios que o setor público tem, né, do ponto de vista da sua própria gestão, né? Há um questionamento do inchaço, eventualmente, da produtividade, do baixo uso de tecnologia, e nós estamos às vésperas também de uma eleição e sempre é uma discussão de reforma administrativa. Como é que o senhor vê a importância de debater temas como esse envolvendo a governança pública? Muito se fala no Brasil sobre problemas de corrupção, muito se fala no Brasil sobre questões de eficiência e ineficiência na administração pública. O fato é que o Brasil precisa avançar bastante no quesito de governança pública. Isso trará um efeito preventivo significativo, não só no desperdício, na contenção do desperdício de recursos públicos, como também na prevenção da corrupção. Os países que têm bons indicadores de governança pública têm baixos níveis de corrupção. E essa é a nossa pretensão, de instalarmos no Brasil, através dessa parceria entre a Universidade de Salamanca, que tem um know-how especial no quesito do estudo da governança pública, através da IT, para que nós possamos avançar não apenas em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Daí a necessidade de um debate aprofundado com as pessoas mais qualificadas do nosso país, para que nós possamos implantar uma cultura de boa governança pública. Se me permitem, na Europa, a boa governança pública é um direito considerado um direito fundamental do cidadão. E nós temos essa mesma perspectiva para o Brasil. Por isso, quando eu estava no governo, durante o período de elaboração do texto da reforma administrativa, eu tirei um período de férias de 20 dias, fiquei concentrado na própria Universidade de Salamanca, estudando reforma administrativa no mundo, para trazer também, e buscamos inserir isso no texto que foi encaminhado ao Congresso Nacional, as boas práticas e os bons conceitos de governança pública para a reforma administrativa que foi apresentada ao Congresso Nacional e que está em análise do Congresso. Nós estamos entrevistando o ministro do STF, André Mendonça. Doutor André, o setor público tem que ter esse olhar da governança, mas o setor privado, ele vem apostando muito fortemente no compliance, nas questões de revisão ética. Nós tivemos na questão da corrupção, né? Não existe aí a possibilidade da corrupção se instalar se você não tem o corrupto e o corruptor, né? Nessa questão. Como é que vai ser também tratada a questão do compliance empresarial? E a gente está numa região que tem empresas de grande porte, de médio porte, pequeno porte, e é quando
se é pequeno, que você tem aí também um certo mantra, né, para atuação. Hoje se fala muito também de ESG, né, que as empresas têm que ter um envolvimento com a sua comunidade do ponto de vista social, da questão do meio ambiente, da própria governança. Como é que o ministro, estando hoje no Supremo, enxerga também o comportamento do setor privado nessa mesma linha para evitar a corrupção? Primeiro, nós precisamos quebrar o estigma de que setor público e setor privado são antagônicos entre si. O setor público, ele existe para servir a sociedade, isso inclui as empresas, a iniciativa privada, e a iniciativa privada e as empresas existem não apenas para gerar o lucro, mas também para cumprir uma função social. E a questão da integridade, ela precisa envolver os dois lados. Então nós temos que trabalhar a integridade pública e por isso a boa governança pública, mas também temos que trabalhar a integridade na iniciativa privada. É através desse casamento entre essas duas perspectivas que nós podemos gerar um círculo virtuoso no Brasil, um círculo de boas práticas, de empresas que trabalham numa perspectiva de obtenção de lucro honesto, de concorrência honesta, de geração de emprego com base numa prática comercial capaz de ser sustentável ao longo do tempo. Porque se nós formos tomar o exemplo, por exemplo, do que aconteceu na Lava Jato, nós vimos empresas que cresceram, sim, que se desenvolveram, sim, mas ao mesmo tempo por meio de uma prática que foi não salutar, tanto para o Estado, tanto para a sociedade, como para as próprias empresas, que hoje, em função dessa deslegitimação da sua atividade, têm encontrado dificuldades para voltar a exercer a atividade empresarial que tinham na sua plenitude. Estamos conversando com o doutor André Mendonça, ministro do STF. O outro tema também que será debatido está ligado à justiça penal negociada. Esclarece um pouquinho do que nós podemos esperar, mesmo porque, né, é sempre um questionamento. Há agora um movimento, inclusive projetos de lei na tentativa de acabar com a saidinha. Nós temos um olhar para a questão penal de crimes de pequena monta, temos a questão envolvendo pouco tempo de permanência do preso condenado e rapidamente ele tem alguns benefícios legais. O que nós podemos falar em relação à justiça penal? No ano de 2009, estive nos Estados Unidos fazendo um curso pela Advocacia Geral da União e numa visita ao Departamento de Justiça americano, nós pudemos aprender e assistir que 97% dos casos penais nos Estados Unidos são resolvidos a partir do Instituto da Justiça Penal Negociada. Apenas 3% são levados ao tribunal e chegam até a necessidade de uma decisão final pela Corte. No Brasil, defendo essa mesma perspectiva. Nós temos vários instrumentos já nesse sentido, o Instituto da Colaboração, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, e nós precisamos institucionalizar essa cultura pelos órgãos de combate à criminalidade. Isso trará, de um lado, uma maior eficiência tanto na criminalidade com menor potencial ofensivo, que é o que normalmente se faz, ou na grande maioria dos casos se faz através da justiça penal negociada, como também ao levar os casos em que se demanda de fato se chegar a uma sentença final, uma maior efetividade, processos judiciais mais rápidos, uma aplicação da pena mais efetiva e um ganho ao final para toda a sociedade. Nós temos que investir nesse instrumento. O Supremo Tribunal Federal terá nos próximos anos o grande desafio de trazer melhores contornos ou contornos mais seguros para a aplicação desses instrumentos, e o objetivo de trazermos essa temática debatermos, professor Nicolás da Universidade de Salamanca
é uma das maiores autoridades na Espanha sobre justiça penal negociada. Ele trata desse tema há quase 30 anos. Ele é o vice-reitor da Universidade de Salamanca, estará conosco, participará também desse painel o ministro Reinaldo da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que tem estudado também há longo tempo a temática, o professor da USP, Pier Paolo Bottini, e o professor da IT, o Leandro Laposta. Então, eu mediarei esse painel, até porque estou preocupado, num bom sentido, de construirmos boas balizas no Brasil para a aplicação desse instituto. Perfeito. Doutor André, então, quem que pode participar? Será, então, o evento será agora dia 12 e 13, né, aqui no auditório da Instituição Toledo, aberto à comunidade como um todo? É aberto à comunidade, no site da IT vocês podem se inscrever, e eu acho que, além de tudo, além da perspectiva jurídica, ressaltar isso, é um reconhecimento da cidade de Bauru, à cidade de Bauru, é um reconhecimento à Instituição Toledo de Ensino, que, como eu disse, é uma das mais conceituadas no estado de São Paulo, na área jurídica. É um reconhecimento da importância da parceria internacional. Cada vez mais nós vamos depender e necessitar, para trazermos boas práticas para o Brasil, dessa parceria. Então, minha gratidão à IAIT, minha gratidão à Universidade de Salamanca, minha gratidão a Bauru e região, e penso ser um momento de celebração da cidade ao receber grandes autoridades da área jurídica do nosso país para debates tão qualificados, junto com professores conceituados. O professor Pedro Nevado, por exemplo, também da Universidade de Salamanca, foi ministro de uma comunidade autônoma na Espanha, ministro na área de governança, é professor de Direito Administrativo da Universidade de Salamanca, é o diretor do Centro de Governança Global da Universidade de Salamanca. O professor Fernando, também da mesma Universidade de Salamanca, ele é o responsável, para que tenhamos uma ideia, pela concepção das normas ISO de integridade na Espanha, ou seja, é talvez a maior autoridade hoje, junto com o professor Nicolás, na área de integridade empresarial e pública na Espanha. Ou seja, teremos na cidade de Bauru um grande evento digno da história da IT, da Universidade de Salamanca e da própria cidade de Bauru. Muito bem, doutor André, aguardamos o senhor aqui na próxima segunda-feira para o evento. Obrigado aí pelo seu tempo e pela participação aqui no Cidade 360. Eu que agradeço, um bom dia e espero vê-los aí na segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Muito bem, esse foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que veio falar desse importante evento. Se você quer saber mais sobre o evento, it.edu.br, tem também um WhatsApp, 998296100, 998296100. Você pode, inclusive, fazer as suas inscrições, né, para a participação desse evento, que nós temos certeza vai ser muito concorrido, dada a dimensão, as autoridades que estarão aqui presentes. Muito bem, doutor André, um forte abraço mais uma vez e bom deslocamento aí de Brasília para Bauru. Obrigado, um bom dia a todos. Muito bem, são 7h44. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo na sequência, você vai saber tudo do mercado financeiro. Ontem foi feriado aqui, mas os mercados funcionaram no resto do mundo. O que podemos esperar para hoje? Amanhã tem um importante. 910 11 11. Anote: 0800 910 11 11. Ou acesse institutohomem.com.br. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, 19,637. Você está ouvindo Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Agora são 7h mais 49, já estamos de volta com o Mercado Financeiro. Mercado Financeiro.
Oferecimento GR Capital, a sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. As informações com Leandro Rosa. Bom dia, Leandro. Agora sim, bom dia, Leandro. Bom dia, Bizarra, bom dia, Cafeu, bom dia a todos. E no mercado financeiro, ontem, né, não tivemos pregão em função do feriado, porém, as ações brasileiras foram negociadas lá em Nova York e subiram, viu, Cafeu? O que seria mais ou menos o índice Bovespa, o ETF EWZ, subiu próximo a 1%, né? O que indica, pelo menos no pregão de hoje, uma abertura ali um pouco mais tranquila, tá? Destaque ontem, viu, Cafeu? O barril do petróleo ontem despencou, o Brent caiu quase 5%, batendo ali na casa dos $87, e esse é o menor valor, viu, Cafeu, desde janeiro desse ano. Então, indicando aí dados, né, mais fracos da economia chinesa e a preocupação com a crise energética europeia levaram o barril para baixo, o que pode dar um sinal que nos próximos dias poderemos ter novas quedas da gasolina aqui no Brasil, tá? Neste momento, Cafeu, as bolsas operando próximas à estabilidade e dois grandes destaques hoje no dia, tá? Primeiro, a taxa de juros lá na Europa. Hoje o Banco Central Europeu define se sobe a taxa de juros por lá ou não. A expectativa é de uma alta de 0,75%, porque a inflação lá na Europa está comendo solta. A expectativa é de mais de 10% nesse ano na inflação por lá. E também nos Estados Unidos, o Banco Central... o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, também fala por lá. Expectativa também de alta de juros nos Estados Unidos no final de setembro. Cafeu. Muito bem, e hoje, né, uma expectativa do pós-feriado, e amanhã, né, um importante indicador, né, Leandro, que é o IPCA, né? Exatamente. Amanhã a gente tem a divulgação do IPCA de agosto. Expectativa, o mercado está esperando uma deflação novamente na casa ali de 0,4, ali refletindo ainda, né, a queda nos preços administrados. Café, vamos aguardar, vamos